Fala, gente boa do YouTube, aqui é Suelen Acho do site Atrevida Estilosa e eu vim aqui em Chardecan conversar com vocês sobre Senhora Xuxa Meneghel, a senhora dos baixinhos. Aplausos! Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muitos rock pra você, é o seu aniversário. Lá, 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 lá. Amigos pra valer. Que felicidade, amor do coração, que a vida seja feita de doces emoções. Bate, 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 que é hora de cantar. E agora vamos juntos aprontar. Agora a gente vai falar sobre nossa queridíssima, amadíssima Meneghel. Quem ama Meneghel, levanta a mão aí. Uhul! E é isso aí, a gente vai falar sobre a Xuxa Meneghel, nossa queridinha da vida eternidade. Ok? Vamos começar sobre Xuxa Meneghel, sabe? Xuxa queridíssima. Nosso amor, nossa bebê, nosso xodózinho da TV, apresentadora dos nossos sonhos, hein? Então a gente vai falar especificamente do acidente que aconteceu num palco em cima num programa de TV ao vivo, ok? O acidente mais grave e marcante num palco de um programa de TV envolvendo Xuxa Meneghel foi um incêndio no Xuxa Park ocorrido em 11 de janeiro de 2001. O acidente foi um incêndio começou durante a gravação do programa infantil no estúdio do Projac, no Rio de Janeiro, quando um curto-circuito, do nada, cinegrafou, né, na nave que ficava no centro do palco, iniciou um fogo inexplicável. Detalhes do acidente: o fogo, as chamas se espalharam rapidamente devido ao uso de materiais altamente inflamáveis na decoração. A ação de Xuxa agiu imediatamente na organização da evacuação do lugar para a retirada das crianças e da plateia em geral e profissionais da produção do local. Consequências: 26 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, membros de equipe com casos graves de queimaduras e inalação de fumaça, mas não houve mortes. O fim do programa devido à estratégia e ao trauma. O programa Xuxa Park foi definitivamente cancelado. Cancelaram o programa, galera. Foi feio o negócio. Anos depois, Xuxa relatou que aquele foi um dos momentos mais traumáticos de sua carreira e que pressentiu algo errado naquele dia. Ela sentiu que estava em paranormalidade e que algo estava errado. Ela sentia que algo estava errado, mas ela não ligou como uma profissional do ramo artístico, né? Como apresentadora de capacidades, enfim. E resolveu não ligar, né? E simplesmente resolveu focar instrutivamente na sua profissão, exercendo com profissionalidade sua capacidade de apresentadora de programa infantil. O incêndio no Xuxa Park ocorreu durante a programação em 11 de janeiro de 2001 no Projac, quando um curto-circuito pós-fogo na nave decorativa localizada no fundo do cenário. Não houve mortes, mas no fundo do cenário não houve morte, mas 26 ficaram feridas. 26 pessoas. E alguns em estado grave. Após o acidente, o programa foi cancelado. Meu Deus, foi feio o negócio, olha. Que a gente corria para um lado e para o outro. É isso. E eram um total de 100 adultos para 200 crianças que estavam participando ao vivo. Em 4 de julho de 1994, o programa televisivo Xuxa Park estreou sendo exibido pela TV Globinho. A atração foi a primeira gravada por Xuxa. Quando esta voltou ao segmento infantil, Xuxa Park era gravada no Estúdio F do Projac, atualmente Estúdios Globo, com o público composto em sua maioria por crianças, exibidos brincadeiras, números musicais, enfim, desenhos animados totalmente criados para a criança. Em 11 de janeiro de 2001, Xuxa gravava o episódio comemorativo de Carnaval. Com a comemoração, o estúdio foi totalmente decorado com materiais coloridos e de alta potência inflamáveis, né? Que significa isso? O Estúdio F do Projac tinha sua capacidade acima do limite. Ao final do programa, 5 minutos antes do momento em que Xuxa entraria na nave, que compunha o centro
do cenário, como sempre era feito nas gravações. Um curto-circuito, aparentemente ocorrido no mecanismo da abertura da porta da cúpula decorativa, que cobria o objeto, deu início a um incêndio na decoração. Nesse momento, Xuxa cantava um de seus sucessos mundiais, Hilari Larie, e assim fez até que se fosse avisada por uma paquita. O fogo começa a se alastrar e Xuxa alerta as crianças para que se afastassem do fogo indo para trás das câmeras. As investigações apontaram que o desastre foi causado por curto-circuito, que provavelmente decorrente da falta de manutenção e, segundo Lana Rhodes, ex-paquita, de um erro humano. O desastre causou o cancelamento do programa e fez com que o episódio, que já estava gravado, não fosse exibido como sinais de respeito às vítimas. Acidente. A cantora Xuxa Meneghel tornou-se conhecida na década de 1980, no programa Show da Xuxa. Programa feito especialmente para Xuxa Meneghel apresentar. Seguinte sucesso foi Xuxa, voltado ao público infantil. Ao mesmo tempo, atrações com Xuxa Hits e Planeta Xuxa. Xuxa tinha um introspecto muito infantil que dava essa conotação de que ela era indicada para ser a mesma apresentadora de grupo infantil. E depois ela foi para o Planeta Xuxa, que foi indicado para adolescente. E depois Xuxa foi para a década de 1990, né? Na década de 1990, a apresentadora Meneghel, ao segmento infantil do programa de TV Xuxa Park, exibido pela TV Globo, estreou no dia 4 de julho de 1994, Xuxa Park, e exibia brincadeiras, números, músicas, enfim, plateias e coisas assim. O programa, gravado do 11 de janeiro de 2001, era um especial de carnaval. Por isso, o cenário contava com várias decorações feitas de matérias altamente inflamáveis. O episódio, gravado no estúdio F da Projac, estava previsto para ser exibido no dia 24 de fevereiro, sábado de carnaval. E estavam no estúdio cerca de 300 pessoas, 200 crianças e 100 adultos. Os demais eram integrantes da equipe, técnicos responsáveis por menores, enfim. Na gravação, a polícia divulgou que o local estava com a capacidade acima do limite. A gravação ocorria normalmente com Xuxa ao centro do palco, acompanhada das paquitas. Faltava 5 minutos para que a apresentadora entrasse na nave de cenário apoio. Ato que, tradicionalmente, encerrava o programa. No entanto, enquanto cantava Hilari Larie, o fogo começou na nave, por volta das 21h06, alastrando-se rapidamente. Ambiente composto por materiais altamente infláveis. É possível ver uma das paquitas indo aparentemente conferir se algo aconteceu na nave. Ela entra no fundo pelo lado esquerdo e logo após, correndo de volta para o palco para avisar Xuxa. Há um único vídeo do ocorrido, exibido no Jornal Nacional. No mesmo dia depois, percebe-se que todas as paquitas e algumas crianças começavam a correr enquanto Xuxa ainda cantava. Ainda sem perceber a fumaça e a degradação da nave no cenário. Ao perceber a apresentadora preocupada com as pessoas que estavam no local, crianças e adultos, começou a pedir para que eles corressem rapidamente antes que o fogo tomasse conta de tudo, né? Pelo material que estava sendo usado. Em seguida, bombeiros iniciaram o trabalho do combate do incêndio e as pessoas foram rapidamente retiradas do lugar e atendidas devidamente, né? Como se pedia o critério feito pela empresa. Sendo prestados os devidos socorros, as vítimas foram levadas a 4 hospitais. Investigação por trás de tudo. No dia seguinte, peritos da polícia foram ao estúdio fazendo vistoria no cenário do programa para descobrir o que pode ter provocado o incêndio. Acreditava-se que o fogo começou devido a um curto-circuito.
A ex-paquita Lana Rhoades associa o erro a uma possível falha humana por parte da sua equipe da atração, certo? 26 pessoas ficaram feridas 7 dias em estados graves. 7 em estado grave. Um dos mais graves e de mais repercussão foi o de Tamires Gomes Valeja. Com 7 anos na época, que estava na roda gigante, próximo à nave onde se iniciou o incêndio e sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau, segundo o último a ser resgatada. A garota foi salva por Leonilson de Oliveira, segundo segurança de Xuxa, que resgatou diversas crianças. No entanto, ele ficou com quase 100% das vias respiratórias comprometidas. Após um longo tratamento custeado pela emissora, todos se recuperaram de planejamento, certo? Tamires teve cerca de 34% do corpo queimado e permaneceu internada por 107 dias. Cancelamento do programa. Inicialmente, Xuxa Park não foi dado como cancelada. A emissora anunciou que havia tirado o programa de TV do ar temporariamente. E a emissora Xuxa e Marlene Matos julgaram que não seria correto exibir esses programas enquanto as vítimas do incêndio permaneciam internadas. Como resultado, passou a ser exibido o Festival de Desenho, posteriormente a série de Dawson Creek. O programa nunca mais foi exibido, 8 episódios inéditos foram gravados e nunca foram ao ar. Xuxa voltou ao estúdio apenas 3 meses após o ocorrido, em abril, para comandar a penúltima temporada do Planeta Xuxa. E é isso, gente. Olha, foi uma coisa muito inesperada, né? Olha, eu não sei, a Xuxa, ela sofria muita agressão vinda das rivalidades que ela tinha naquele tempo. Vamos começar assim. E que tipo de agressão? Então, elas atacavam a Xuxa, né? Elas não deixavam barato, não. Não era só repórter que o contra, enfim, né? Bom, se existia ou não existia, a gente não sabe, certo? Mas não deveria existir porque se trata de um programa infantil, então não vi muita necessidade de querer colocar a sociedade inteira contra a moça, né? Naquele tempo, elas brigavam, as apresentadoras de TVs, por qualidade e por conteúdo. Elas queriam algo para contar, usar para as crianças, sabe? Por ideias, elas brigavam por ideias. Então, se ficasse igual a de fulano, já começava. Quando via um grau da imprensa, vamos dizer, grau significa um número de pessoas, começava a implicar, né? Então, eu lembro que o da Xuxa ficou parecido com o da Eliana, que tinha o jogo de criança e algumas coisas assim, né? E mudava algumas coisas assim, ficou parecido, gente. E, de repente, eu lembro que naquele tempo as pessoas fizeram umas críticas bem perigosas sobre o programa, como se fosse uma maldição mandada assim na cima da Xuxa, mas a Xuxa se garantiu ali tirando, entende? E depois, é difícil explicar, né? No fundo, elas eram tipo prima, elas são tipo prima. Angélica, Xuxa, Mara e Eliana, elas fazem parte do núcleo familiar da Rede Globo. E lá é aceito as pessoas que são parentes, tá? E só trabalha ali quem é núcleo de parente, conhecido, alguma coisa assim. E para colocar os conhecidos é difícil, porque tem muita família que quer estar lá, né? Ou seja, o pessoal da família da Rede Globo é muito grande, então já viu. É uma disputa entre família para estar no programa de TV. Então elas são indicadas pela própria família, porque elas são da família Rede Globo. E o que aconteceu nessa brincadeira, né? Aconteceu isso, olha, quando vocês forem criar um núcleo, vocês não podem de jeito nenhum rejeitar o núcleo de outro artista. Vocês têm que apoiar, mesmo que vocês achem que possa ser melhorado, que possa ser assim ou assim, vocês vão dando a ideia, vocês não vão mandando a rejeição ou coisa assim, vocês vão dando ideias para ela não sofrer rejeição nunca. É uma ideia que está sendo dada para acrescentar, é sempre algo a acrescentar. Quando você vai criar um programa de TV, é sempre acrescentando, nunca rejeitando. Porque se ficar essa história, tá igual o meu, vou destruir, não sei o quê, vocês têm que pensar que lá vai ter criança, vai ter pessoal, um monte de gente inocente, por causa de uma briguinha boba, pode acabar acarretando a morte de um monte de gente. Pô, espiritualidade, vocês entendem espiritualidade? Muito perigosa?
Então, espiritualidade perigosa significa a espiritualidade da inveja, a espiritualidade da discórdia, a espiritualidade onde a gente sofre acusações, a espiritualidade onde a gente sofre punições vinda decorrente da inveja dos outros, entende? Então, Xuxa era considerada uma das apresentadoras mais potentes mundiais, fazendo com que as outras meio que admirassem elas, né? Mas naquele tempo eu lembro que teve umas polêmicas de pessoas que estavam conversando assim com a Xuxa de um jeito meio agressivo, meio assedor, sabe? Inclusive, incluía histórias de que iam tirar ela da TV e tal, como sempre, né? Xuxa sendo ameaçada para ser removida do quadro da Rede Globo e tal, tchau. Então, decorrente disso, essas coisas atrás, sabe? Então, limpeza todo dia no programa de TV, sal grosso, coisa. Coloca uma Bíblia escondida para limpar aqui, porque pode trazer coisa ruim. A gente tenta fazer essas coisas, sabe? Uma coisa interessante para quem é apresentadora de programa de TV, ok? Então, eu lembro da comparação e do jornalista fazer, se eu não me engano, era jornalista do jornal Folha, fazer a conotação pesada de uma coisa muito ruim, mas leveza nesse troço que ele falou para não dar certo nunca, ok? Mas assim que saiu essa matéria, em decorrência de uma semana para menos de um mês, aconteceu esse acidente aí, eu lembro. Então, isso é a prova de que o peso da palavra realmente existe. Então, a gente tem que ponderar pensando nas pessoas e no que pode acontecer, sabe? Que talvez o que a gente fale e o que a gente faça pode acarretar a morte de muitas pessoas. Então, juízo aí, tá, gente? Não cause rivalidade, não crie rivalidade, sabe? Não sei. Como eu disse, elas são primas e elas merecem se respeitar. Quando vocês forem criar alguma coisa, vocês, caso elas queiram, né, sempre vai ter alguém querendo dar opinião, você avisa pra pessoa sempre dar a opinião, dando ideia. Nunca tirando as coisas, não atira nada. Só vai dando a ideia, quando vê, aconteceu as coisas lá, sabe? Pra não gerar um argumento negativo e ruim e mau caráter, sabe? Uma falta assim de respeito tão grande que a gente não sabe o que dizer. E é um perigo, olha, por exemplo, o que aconteceu com a Selena, né? Foi muito triste, ela sofreu um desleixo familiar, um desleixo empresarial, matriarcal e muito mais. A equipe dela tinha o direito de proteger ela da fã. Como? Ela nunca poderia ter ficado perto de fã alguma, não importa que o parentesco da fã sozinha, a gente nunca fica só. O que aconteceu? Selena foi morta. Teve a vida destruída, difundida e o patrimônio sacaneado pelos outros, né? Então, se a gente não cuidar, acontece essas coisas com a gente. A gente tem que estar de olho no empresário, tem que estar de olho na equipe, tem que estar de olho na empresa que contratou, tem que estar de olho na equipe da empresa, no que estão falando, no que eles estão entrando em contato, com quem eles estão entrando em contato, e tudo, pra gente não sofrer um crime e depois não saber como dizer, como que foi parar fio ali dentro. Primeiro que era inflamável, né? Ninguém ia colocar fio ali dentro. Começa assim, pelo que eu vi do estúdio, não tinha como ter fio ali, porque não tinha iluminação naquele lugar. Então, como que aquilo pegou fogo? Não tem como, só se fosse alguém escondido tocando fogo, né? Então, a suposição minha aqui que, infelizmente, conseguiria explicar aquilo que aconteceu, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com as amizades também, que algumas pessoas se vendem, assim, sem dó e piedade pra querer destruir a gente, sabe? Então, uma boa ideia também a gente saber escolher nossas amizades ou matar a amizade logo assim, vamos dizer. A gente vira a amizade e não deixa ela ter força contra a gente. Não, você fala o que eu quero, você é minha amiga, então você fala o que eu quero, você vai falar tudo o que eu quero. Tudo que eu pensar, você fala, senão você não é minha amiga. Não tem como. Você tem que se colocar no meu lugar. Eu penso assim. Agora imagine o que vai me acontecer, né? O que você quer que aconteça com você? Pergunta assim, né? Pra ver se as amizades conseguem entender. A justificativa ali seria a paranormalidade, no caso, né? Então, já que não tinha como uma pessoa ter tocado fogo ali, não tinha fiação porra nenhuma ali, que eu vi, fiquei olhando, tentando entender como que ia aparecer fiação ali, que não tinha como ter fiação, não tinha iluminação, não tinha porra nenhuma no negócio que não tinha iluminação, não tinha fiação. Então, só a única coisa é a paranormalidade para explicar aquele troço. Enfim, mas teria como ter ao vivo, tamanho programa de dia, uma paranormalidade ali? Teria como aparecer alguém para queimar o fogo? Teria como paranormalidade explicar. Agora, não teria como um ser humano aparecer ao vivo ali para tocar fogo naquilo, né? Enfim, a gente vai usando a cabeça, tem que tentar encontrar possibilidade. Ou possibilidade de alguém ter tocado fogo, possibilidade de alguém ter sacaneado o fio de propósito.
possibilidade, a única coisa, porque uma equipe como essa da SBT é impossível falhar. Eles estão preparados em todos os sentidos, em frente e trás, para frente, para trás, tudo de quanto é jeito, para proteger e prevenir o artista que tá ali, né? O apresentador, enfim, e sua devida equipe. Então, é perigoso demais. Enfim, ainda mais quando se trata de criança, eles fazem uma alta projeção absurda que a criança é como se fosse, né, filho de um presidente que não pode nem ser tocado. Então é isso, gente, eu não sei o que dizer, né? A única coisa que explicaria é a paranormalidade mesmo, porque não teria como, né? Nem uma pessoa tocar fogo ali. Fio, não tem como entrar um fio ali. Não tem como entrar um fio ali. Não tem como entrar um fio ali. E é isso, né? E o que eu poderia dizer? Ah, não sei. Meus pêsames para as pessoas que ficaram feridas. Pense assim, a pé. já ia fazer uma coisa humorística, uma coisa, né? Então, deixa eu parar por aqui, vamos finalizar. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, assim, né? De saber um pouco sobre o Xuxa Meneghel e algumas coisas. Olha, essa história. Pior coisa, gente burra. Vou fazer aqui um acordo com vocês, olha. Vocês curtam, comentem, deixa o like de vocês e eu gravo conteúdo pra vocês. Isso é um pacto. Isso é um acordo. Segundo a mitologia de burro, pacto é um acordo. Então eu acordei com vocês que eu vou gravar conteúdo enquanto vocês curtem e comentam. E agora, gente? Quem que não faz isso? Todo dia vocês estão falando, bom dia, mãe, boa tarde, eu vou voltar pra casa a tal hora. Se acordou uma coisa com a tua mãe, tu vai voltar aquele horário. Ela vai ficar esperando. Agora, aprendeu como é? E é isso. Sobre pacto, gente, não existe pacto de Xuxa nenhum. Não existe mesmo. Nem porque eles começaram a comparar essa história de pacto de que era verdade decorrente do acidente que aconteceu, gente. É tanta coisa que aconteceu com a Xuxa em cima do palco também, sabe? De respeito. As coisas apareciam, sumia. Prováveis acidentes, enfim. Com a bailarina, com ela, com a equipe dela. Então, gente, não tem nada a ver. Às vezes a gente sofre consequência do mal que os outros falam sobre a gente, sabe? E se a gente não se proteger dessas coisas, a gente acaba morrendo, sabe? Então é muito importante que a gente tenha a espiritualidade protegida para não ser morta, né? Para começar da história que esse tipo de coisa de uma pessoa que te agora, uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que faz o diabo para você, mano, é capaz de te matar. Imagine se for uma pessoa que faz macumba, o que pode não acontecer com você, né? Então por aí vocês vão tirando, gente, o que pode estar acontecendo com muitas pessoas por aí. Imagine essas pessoas que são assim visadas, né, como Xuxa, apresentadora de TV famosa e tudo mais. O que não deve acontecer com ela, o que ela não passa, o que não falam dela, a gente não faz ideia, né? A gente só esquece de uma coisa. Filha é filha, Xuxa é filha, é mãe, é pai, é tio, é tudo assim, né? Também, igual como você é pra sua família. Então você, sempre quando você tem raiva de alguém, você pensa assim, eu sou aquela pessoa, você começa assim, na mente. Eu sou aquela pessoa, como eu agiria numa situação dessa? Você se coloca no lugar do seu próximo pra você não aferir a dignidade, a espiritualidade do próximo e causar a morte da pessoa. A distância tem gente que tem boca chamada de boca de praga, que quando fala, meu amigo, batei disso, mano, quando veio acontecer o negócio. Mano, olha, minha vida foi me dar de frente com essas pessoas que eu tinha um pavor de ficar perto. Quando chegava perto, eu já ficava assim. Quando eu ficar assim, mano, sem falar perto da pessoa, porque tem uma boca de praga, aquela pessoa que, quando tem raiva da gente, quando fala, acontece negócio com a gente. E a gente fica como em desespero. Eu coloquei esse troço aqui como uma choque aqui, né, gente, pra ver se eu fico mais bonita pra falar aqui da Xuxa Meneghel, que é uma gatinha. A Xuxa Meneghel já tá na idade, assim, de senhora, né? De uns 50 para 60 anos, eu acredito. E é a Nossa Senhorinha da Rede Globo, queridinha, nosso amor, nosso xodó, amadíssima por todos. E não seria por menos, né, aqui no meu caso. Xuxinha Meneghel. Xuxinha Meneghel é a mãezinha da Xaxa. Xuxinha Meneghel é a mãezinha da Xaxa. Xaxa, sua fofinha. Você parece um doce de tão fofa e educada. Xuxa Meneghel, ok? Então é isso, gente. Vocês sabem de onde Xuxa veio para chegar na apresentação
como apresentadora de TV, seus fofinhos. Vocês estudaram isso? Que a gente gosta, a gente nem coisa, a gente só gosta. Segue assim, o nome verdadeiro como é? É Maria da Graça Xuxa Meneghel, mas conhecido como Xuxa. De onde ela veio? De Santa Rosa. 27 de março de 1964 foi o dia em que Xuxa nasceu, dia 27 de março de 64, gente. É uma apresentadora, atriz, cantora, compositora, filantrópica e ex-modelo brasileira. Ela se tornou uma personalidade da televisão na década de 1980, quando foi convidada a apresentar um programa de criança, Clube da Criança, na rede Manchete. Ela é da Manchete, gente. Olha essa moça. A partir de 1986, sangrou-se como uma das figuras de maior compacto na cultura popular. Ou seja, ela virou atriz, cantora, compositora, empresária, ela virou, foi tudo, né? Enfim, brasileira, ao comandar o show Xuxa na Rede TV nos anos de 1990, ela expandiu sua carreira para o exterior, onde apresentou atrações na Argentina, Espanha e Estados Unidos. Ela fez um tour, que é chamado quando o artista sai do seu país para ir para outro país. 1 minuto para o café. Simultaneamente, que eram assistidos por cerca de mais de 100 milhões de telespectadores diários. Nesta mesma década, manteve sua popularidade no Brasil com os programas Xuxa Park e Planeta Xuxa. Nossa, Planeta Xuxa, nossa, era muita idolatria no Planeta Xuxa, olha. Que obtiveram altos índices de audiência, contudo, as décadas seguintes, de 2000 a 2010, viu experimentando-se o menor sucesso da audiência e repercussão com projetos como Xuxa no Mundo da Imaginação e TV Xuxa antes de migrar para Rede Record, onde comandou Xuxa Meneghel e Dance Brasil. Bom, né? Xuxa teve esse desempenho absurdo em sua vida. Conhecida também como a Rainha dos Baixinhos, nascimento e tudo mais, já dito anteriormente, Xuxa possivelmente tem 63 anos, no tempo em que fizeram a pesquisa sobre Xuxa. Residente de Xuxa, estado em que ela reside, Rio de Janeiro. Nacionalidade brasileira, cidadania italiana. Fortuna equivalente a 160 milhões, com uma estrutura de 1,78 de altura. Filha primogênita, Sasha Meneghel. Ocupação, apresentadora, atriz, cantora, compositora, filantrópica e muito mais. Xuxa é muito envolvida em filantropia, humanitarismo e um monte de coisa incrível. Período de sua atividade desde 1982 até hoje, 2026, ela consegue se desenvolver no mundo artístico de várias formas. Como Xuxa tem um canal na internet, gente. Quem tem curiosidade de Xuxa Meneghel, corre pro canal na internet e arrocha não para conhecer Xuxa e ver o que ela gosta de fazer, enfim. Xuxa é cantora, para quem não sabe, e os gêneros que ela é desenvolvida artisticamente é o gênero infantil e juvenil, adolescente, enfim. Pop teen, pop dance, funk carioca, enfim. Xuxa consegue abranger todo mundo. Então, eu não sei só especificamente se abrange só criança, só para ela entender, que eu acho que ela é muito focada num público específico, mas não é só o público específico dela que adora ela, né? Tipo, eu tenho 34 anos, 35 anos e até hoje amo Xuxa. Então, acaba acontecendo isso, de todo mundo amar Xuxa assim, né? Já passou por várias gravadoras, as principais são Philips, PolyGram, Sony, Som Livre e Sony. Religiosidade de Xuxa, católica. Xuxa é católica, para quem não sabe, ok? Em paralelo de várias situações em que aconteceram com Xuxa, Xuxa já gravou com, por exemplo, com Didi, né? Os Trapalhões. Xuxa já gravou filme próprio, né? Lua de Cristal, que a música ficou assim, nossa, a mais famosa da face da terra, vamos dizer assim. E muitas outras coisas, né? E é isso, gente. Eu não sei o que dizer, olha. E é isso, né? Como uma artista musical, e lançou mais de 35 álbuns de estúdio e 23 álbuns de vídeos que já venderam mais de 55 milhões de cópias, tornando-se uma das artistas recordistas em vendas de disco do mundo. Enfim, Xuxa é recordista em venda, cara. Alguns álbuns foram anexados à fonografia, à cinematografia e vice-versa, né? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Porque senão a gente vai falar Xuxa pra dedéu. Muita coisa incrível sobre Xuxa. Inclusive Grammys, né? Xuxa ganhando o Grammy Latino. Xuxa
enfim, na Billboard e por aí vai. Nas Forbes, latino-americana, biografia, nascimento, a gente já falou sobre tudo. Infância e muito mais. Olha, pra quem não sabe, no Rio de Janeiro, ela viveu no bairro de Bento Ribeiro. Quem for pro Rio de Janeiro e quiser ter a oportunidade de viver ali naquele bairro, aluga um lugar lá só pra ter a sensação de estar perto da Xuxa Meneghel, né? Pensa assim, que você vai estar assim. Filmografia, né? E é isso, gente. Vamos parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer Xuxa Meneghel, né? 63 anos, Xuxa, já dá pra ser uma Ana Maria Braga, né? E é isso aí, gente. Eu não sei o que dizer, gente. Só que eu amo muito a Xuxa, olha. Né? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu quero dizer sucesso pra Xuxa em tudo, sempre. E que ela acabe ganhando um programa que nem a Ana Maria Braga, que nem aquelas apresentadoras de programa lá de celebridade, que entrevista celebridade no... Que a Xuxa já passou por essa parte, né? Que ela ganhou de presente aí da emissora, de uma emissora, um programa de TV. Como é que se fala? Um programa de TV, onde ela entrevistava a celebridade. Eu acho bem interessante. Eu acho que agora ela deveria ganhar um Ana Maria Braga. Que tal, gente? Xuxa cozinhando, né? Que a Angélica já ganhou Ana Maria Braga, né? Vocês já viram a Angélica, não é Ana Maria Braga? E é isso, sabe? Acho interessante o Multishow convidar a Xuxa pra apresentar lá. Que tal vocês convidarem apresentadoras de TV? Olha, não é só da área infantil, mas de todas as áreas. Pra gente ver o que acontece. É uma coisa bem interessante. E depois, que tal vocês convidarem jornalista? Gente, jornalista. Que tal, hein? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Não esqueça de curtir, comentar, deixar seu like, se inscrever e compartilhar e falar muito, hein? De mim aqui. Começando sobre o Xuxa. E é isso, gente. O que eu posso dizer pra vocês é que você ainda pode assistir Xuxa. Tem como reprisar os programas de TV da Xuxa no YouTube, no Globoplay. E através dela mesma nas redes sociais, no Instagram, ela indica os programas pra gente reprisar. Ela tem um canal próprio dela no YouTube. E é isso, gente. Ela tem Twitter, essas coisas. Quem gosta muito assim, vai sim, sabe? Que nem fã louco assim pra conhecer ela, tacar pertinho dela, do jeito que a gente pode. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. É só o bichinho. Tchau.